Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública, convocada a nosso pedido para a Comissão de Justiça, da qual eu faço parte, em decorrência da tramitação do processo 112 de 2023, projeto de lei 32, que cria o Fundo Municipal de Políticas para Mulheres e dá outras providências. O projeto foi enviado à casa pela prefeita Suelen Rosim. Ele possui 9 artigos, né? O 10º entra em vigor na data da sua publicação. Há um breve resumo de apresentação do projeto, como exposição de motivos, que diz o seguinte: temos a honra de submeter à apreciação e aprovação desta Casa o incluso projeto de lei que, uma vez aprovado, autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Municipal da Mulher, buscando atender às pautas pactuadas em andamento na esfera federal. Ressaltamos que, em âmbito municipal, vinculados à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, possuímos as seguintes instâncias que atuam com foco na política pública para mulheres. 1. Conselho Municipal de Políticas para Mulheres, Lei 6494, de 2014. 2. Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, Lei 6556, de 14. 3. Centro de Referência da Mulher, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Mediante o exposto, se faz necessário o fortalecimento e ampliação de ações que tenham como objetivo o empoderamento da mulher e a garantia da não violação de direitos, prioritariamente no que se refere às questões relacionadas à violência. O resumo é breve. Algumas questões aqui, antes da emissão do nosso parecer, que ainda não foi dado. Eu fui nomeada pelo vereador-presidente da Comissão de Justiça, vereador Meira, como relatora, mas algumas questões aqui, em particular, nos chamaram a atenção. E alguns deles, já assim, na apresentação do próprio projeto, a vinculação do fundo que estaria sendo criado à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. Nós procedemos a algumas indagações para o governo, deixa eu achar aqui, e fizemos, então, logo recebemos essa indagação para a chefe do Executivo. Tramita, junto ao colegiado da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, o projeto 32 de 23, que cria o Fundo Municipal de Políticas para as Mulheres, denominado pela sigla FMPM Bauru, no âmbito desta municipalidade. Recorda-se que, no curso da atual legislatura, a pauta de fortalecimento às ações de políticas públicas para as mulheres foram objeto de intensos debates no âmbito desta edilidade, audiências públicas que foram marcadas pela costumeira ausência da chefe do Executivo, fato que inviabilizou o avanço de muitas discussões abarcadas naqueles debates. O projeto de lei objetiva criar um fundo municipal destinado, aspas, às ações, programas e projetos ligados às políticas públicas municipais da mulher, fecha aspas, conforme asseverado no artigo 2º da minuta em comento. No que pese a importância da criação do Fundo Municipal, deve-se aprofundar o debate sobre as ações de governo voltadas à pauta das mulheres, de forma a materializar a funcionalidade desses recursos a serem gerados pelo fundo que está sendo criado.
manifesta as considerações, promovo algumas interpelações que contribuirão para o aprofundamento dos estudos do projeto de lei encaminhado pela prefeita municipal. Primeiro, quais ações foram desenvolvidas pela Coordenadoria de Políticas para as Mulheres no período de 21 a 23, bem como a identificação da titular do cargo junto à administração pública e sua respectiva lotação. 2. Quais os valores produto de verba honorária proveniente da sucumbência dos processos de atuação do CIAM no curso da sua existência, conforme previsto na Lei 4912 de 2002. Terceiro, quais os investimentos realizados para estruturar o aparato físico e capacitação do Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres, Coordenadoria de Políticas para as Mulheres e o Centro de Referência para as Mulheres no curso dos últimos 3 anos. Quarto, requer-se cópia dos dados estatísticos referentes aos atendimentos da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres no período da atual gestão, conforme previsão do artigo 3º, 11 da Lei Municipal 6556 de 14. 5. Requer-se relação nominal dos bens móveis e imóveis dispostos ao uso do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, Coordenadoria de Políticas para as Mulheres e o Centro de Referência para as Mulheres, bem como a informação da sede funcional dos referidos órgãos. Sexto, requer-se cópia das fichas orçamentárias para o desenvolvimento de ações de promoção de políticas para as mulheres, referente ao ciclo 21 a 23, assim como a previsão de orçamento para exercício de 24. Sétimo, requer-se cópia dos atos normativos que nomearam as conselheiras no desempenho das funções, referente aos 3 últimos mandatos do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres. E oitavo, requer-se cópia da ata da reunião do Conselho Municipal de Política para as Mulheres, na qual deliberou a discussão sobre a criação do Fundo Municipal, objeto de análise do projeto de lei em questão. Isso foi enviado para a prefeita. Algumas questões aqui que vale a pena destacar é que, quando a gente pergunta dos investimentos deste período, em que pese nas folhas 116 e 117 haver comentários acerca, não há efetivamente uma resposta a esse dado. Um outro dado importante que foi assegurado aqui, em referência aos dados estatísticos referente aos atendimentos, mas o governo, infelizmente, não teve a felicidade, porque o gráfico... Deixa eu achar, cadê o Gustavo? Acha o gráfico aqui para mim, que está muito... São muitas páginas, eu queria mostrar que o gráfico está em preto e branco, então fica difícil de identificar as cores das legendas, né? E fica complicado, como não veio nenhum arquivo digital. Então, desse ponto de vista das estatísticas, ficou difícil de se chegar a um numerário. É provavelmente uma xerox, né, uma cópia de algum gráfico, mas que aqui está em preto e branco, então ficou difícil de fazer a leitura desse material estatístico que foi fornecido conforme o nosso pedido. É uma das últimas perguntas. Aí o gráfico veio assim, né? E aí não dá para identificar, né? Nós vamos até pedir depois, pedir esse reenvio, de preferência no formato digital, para ele vir original. De qualquer maneira, algumas considerações aqui que nós gostaríamos de fazer, e, em especial, não só como relatora, que fui nomeada do projeto, mas na condição de atual Procuradora Especial da Mulher da Casa,
E também ciente, até porque na década de final de 90, começo dos anos 2000, eu tive o prazer e a missão de presidir o Conselho da Mulher, né, que na época ainda vergonhosamente era chamado de Conselho da Condição Feminina, né? Nós ainda tínhamos a condição de ser mulher. É algo que eu sempre venho dizendo também da SERBES, né? Isso remonta à época ainda do regime militar, não é? Secretaria do Bem-Estar Social não existe mais, está superado faz muito tempo. Mas, enfim, são algumas questões aí de terminologias arcaicas que acabam, de alguma forma, vinculando também, para além do conceito, acabam também meio que insinuando uma prática igualmente arcaica. Eu tive representando a Câmara recentemente, numa atividade em Brasília, que reuniu todas as procuradoras da mulher de todas as assembleias legislativas, do Senado, da Câmara Federal e de centenas de câmaras municipais do país todo. Então, foi um evento extremamente rico do ponto de vista, não é, do debate, do conteúdo político, do estabelecimento de políticas públicas para as mulheres. Porque reunir mulheres e falar do tema é muito fácil. Aliás, a partir da década de 90, com o avanço do debate das políticas de cotas, eu penso que acabou se trazendo, né, se trouxe, de um lado, um aspecto muito positivo para as discussões das políticas para as mulheres, de outro lado, trouxe uma zona de conforto perigosa, em que as pessoas acostumaram-se a, se está debatendo é porque está na pauta e nós vamos ser contempladas de alguma maneira, o que não é verdade, né? Nesse debate em Brasília, por exemplo, as deputadas e senadoras, vereadora Chiara, dizia o seguinte: nós chegamos aqui nos primeiros mandatos e nós não tínhamos no acesso do plenário os banheiros femininos. E, na maior parte dos banheiros femininos da casa, você não tinha trocador. Então, como se o poder tivesse sido desenhado, e foi, né, dentro de uma caracterização, inclusive do ponto de vista da própria arquitetura, para excluir a participação da mulher desses espaços de poder. E aí as senadoras, independente dos partidos políticos, aliás, diga-se, né, a senadora, a deputada Soraya, que estava presidindo a reunião, que preside a comissão, porque lá eles avançaram no Congresso a ponto de criar a Comissão Permanente de Assuntos da Mulher. Então, elas fazem um debate do orçamento de forma transversal em todas as pastas. Se metem no Ministério da Educação, da Saúde, da Ciência e Tecnologia, e vão avançando, né, a ponto agora, por exemplo, de terem conseguido, num lobby, né, positivo e forte, eleger uma mulher para a relatoria do orçamento 2024. Isso não se faz com palestra, né? Isso se faz com luta efetiva e com debates mais do que temáticos, né, propositivos, de conteúdo, né, debatendo, de fato, questões que a gente sabe que existem, mas assim, a forma de enfrentá-los ainda é muito superficial. Foi um debate muito rico, inclusive está lá, eu fiz a transmissão ao vivo do debate, do evento, né? Tornou a Câmara muito feminina aquele dia, né? As senadoras e deputadas, inclusive, não é comum nós vermos o plenário da casa com tantos rostos femininos, porque ainda somos minoria massacrante, né, do Congresso. Mas estava dizendo da presidenta, que é uma pessoa de conhecimento excepcional acerca da temática, e que, por exemplo, para a gente poder fazer aqui uma distinção partidária, ela, coincidentemente, é do mesmo partido da prefeita Sueli Rosim, é do PSD, com uma grande diferença, né? E eu tenho dito sempre isso. Para você falar das questões, se você lê, você fala. Não é? Mas, para você entender das questões, você precisa ter esse conteúdo. E a deputada Soraya o tem. Então, em que pese estar no mesmo partido da prefeita Sueli Rosim, é uma distinção abissal entre ambas, por conta de vista de suas trajetórias e dos seus compromissos com a pauta. Não é? Por exemplo, uma das lógicas lá é de nós disputarmos os rumos dos executivos, das secretarias, para trazer para a mesa quem tem papel de poder. E isso, infelizmente, como procuradora da mulher, no momento em que nós temos a primeira mulher governando a cidade, nós não conseguimos trazê-la em um único momento para esses debates, né? Obviamente, eu não li nem falei, mas, obviamente, no início dessa reunião, a gente já recebeu, mais uma vez, uma justificativa de que ela tem
assuntos importantes e que, portanto, não poderia estar aqui. Eu estou dizendo tudo isso, não é só para fazer a disputa de rumos políticos. Eu estou falando tudo isso porque, quando eu faço essas perguntas aqui, eu não trato, e desde aquela época, quando eu presidi, nós estamos falando de 20 anos atrás, o Conselho da Condição Feminina, nós estávamos num outro momento da história. Tanto que o primeiro trabalho que nós fizemos à frente do Conselho foi o de documentação, um trabalho que eu copiei de um congresso que eu participei com o MMTR Sul, que era o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais dos 5 Estados do Sul, e que era um projeto de nenhuma mulher sem documentação. E isso era extensivo para os seus filhos, porque, na época, nós ainda não tínhamos essa obrigatoriedade que a criança saísse da maternidade já, não é? Então, quando nós fomos fazer o primeiro trabalho que nós fizemos em parceria com vários órgãos de Estado, nós fizemos no Jaraguá. E foi uma surpresa, né, gigantesca e muito desagradável, porque marcamos das 8 às 17 e, tipo, 7 horas da manhã já tinha fila de pessoas. Então, assim, foi uma fila muito grande, e muitas mulheres sem documentos, e muitos dos filhos também sem documentos. Então, era um outro momento da história. Mas é claro que, desde essa época, que é algo que eu sou obrigada a... Obrigada não, né? Tenho até uma relação pessoal e um respeito. Tenho discordância em alguns pontos, mas, assim, eu penso que, do ponto de vista dos últimos mandatos todos, o ex-prefeito Tidei de Lima foi um dos que mais ousou na criação de estruturas que dessem respostas a algumas demandas práticas do cotidiano da mulher, né, na política, no combate à violência, ao preconceito, ousando mesmo, né, propor para o legislativo o debate em torno dessas estruturas, né, desde o CIAM e outros aparatos, e sem titubear para alocar o espaço, para, né, dar estrutura dentro do espaço, para fazer com que fosse mais próximo possível de uma DDM, não é, que depois passou por um período difícil. Mas, hoje, essa demanda de fundo é algo que já existia. Esse é o debate que existe em quase todas as cidades onde você tem alguns movimentos e segmentos engajados na implementação do fundo. Agora, a forma como ele nascer, a meu ver, a forma como nascer esse fundo é o que vai dar para ele, ou não, a envergadura, a musculatura para que ele, de fato, se faça um fundo que alimente políticas públicas para as mulheres com relativa, mas proporcionalmente maior poder ao controle social. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho falado aqui de forma reiterada para a Ana, e, independente de falar isso para a Ana, essa é a visão que eu já tinha desde quando fui vice. Então, assim, foi uma batalha muito grande com o Rodrigo, à época, para tirar o programa de habitação de interesse social da SEBS. Por quê? Porque a política pública de habitação, ela é uma política em si. Ela é uma política pública. E completa, e de uma demanda gigantesca e também transversal. Porque, quando você fala de mulher, você também vai falar do direito de habitar. Você pode até não dizer o direito de propriedade, mas, pelo menos, você vai entrar no direito à moradia digna. Filho, quando você vai discutir educação, você também vai acabar esbarrando na questão da moradia digna. E a pauta da política para as mulheres, ela é uma política em si. Talvez até mais agigantada que muitas outras, porque ela vai estar incutida em todas as outras. E essa autonomia é preciso que se crie, que se pense nisso. Eu não tenho condições, eu posso apelar, mas eu não tenho condições de dizer para o prefeito ou para a prefeita o que ela vai fazer. Não é? A gente pode sugerir, a gente pode dizer. Então, conquanto não se crie uma secretaria de mulheres, de políticas inclusivas, de direitos, não importa. Se não se tem esse aparato, se não é uma opção do governo criá-lo, na época em que eu lá estive, as nossas discussões eram de que as pautas que precisam de relativa autonomia, não é? E que precisa de uma escuta social e do poder de controle social, inclusive dos conselhos, que eu acho que é extremamente importante. Aliás, é algo que eu também venho repetindo aqui, a gente precisa mudar. Eu estou até estudando essa legislação, tentando melhorá-la, no sentido de que as eleições dos conselhos, alguns já têm uma visibilidade, né?
Mas, por exemplo, eu vi agora esses dias, meio que acidentalmente, a do Conselho da Juventude, que é histórico chamar essa Constituição, que foi uma briga de alguns setores da juventude em momentos em que eles estiveram mais mobilizados. Mas, tipo assim, a nossa divulgação ainda é relativamente muito falha, muito fraca, para fazer com que as pessoas entendam que está havendo esse processo de eleição. Semana passada eu vi a do Conselho da Comunidade Negra, né, que hoje, acho que das 5h30 às 7h30, vai ter a eleição dos representantes da sociedade. Mas eu acho que, independente das falhas que haja na condução dessas eleições, os conselhos municipais são órgãos de controle social extremamente estratégicos e importantes e precisam ser vistos, respeitados e agigantados como tal. Qual que é o meu medo? Qual que é o meu medo? Hoje nós sabemos que a assistência social em Bauru está inteira terceirizada. É que nós temos só os CRAS. De restante, nós temos... Hoje nós estamos... É o que está caminhando a saúde de Bauru também. Seja no Estado, seja que você está na mão. Não é? Então, assim, tem muita gente séria. A maioria, eu ainda acredito, é séria, mas a gente também fica, de alguma forma, à mercê. E eu tenho muito medo de que criar-se um fundo, e quando você cria, você tem que buscar outros mecanismos de garantir que o fundo não se torne... Alguns fundos aqui, que eu vivo perguntando para quando tem as reuniões da interpartidária, eu pergunto para o Everton, mas é isso aqui mesmo? R$1, R$100, é para não fechar. O fundo existe, está ali, mas e as fontes, né? Eu tenho também trazido alguns debates, por exemplo, no ano retrasado, desde quando nós brigávamos, e isso o vereador Meira, que agora preside a Comissão de Justiça, mas, na época, por outras comissões, nós fizemos o debate do Recinto Melo Moraes, e, na época, nós defendíamos a criação de um fundo e a mudança da sede para lá, da secretaria, tanto que agora está lá. Mas a gente também colocou naquela discussão que fosse para lá e que os eventos de lá tivessem a necessária transparência das arrecadações e que se criasse um fundo de agricultura urbana e periurbana, para você saber que, anualmente, você vai arrecadar 100, 200, 300, 400, 500 mil reais e que você tem um destino e que as pessoas podem acompanhar isso, para exercer, de fato, controle social. E, quando se cria o fundo e já faz com que ele nasça vinculado ao guarda-chuva da SEBS, eu fico com medo. Primeiro, porque a SEBS, com o passar dos anos e dos mandatos, está se transformando cada vez mais, né, numa gigantesca subprefeitura, né? Parece que é uma sede, uma filial. É uma filial. Isso é injusto com a própria secretaria, que perde a sua finalidade essencial, que é a assistência, agora que essa visão, né, moderna de uma assistência social emancipadora, né? Acho que essa é a lógica mais importante do SUS. Mas perde-se também as políticas públicas. Por quê? Porque haja pernas para dar conta, né, da maneira eficiente como a sociedade espera, dessas políticas, se estão todas focadas lá. Então, por exemplo, na época do debate de habitação, era muitíssimo delicado. Desde você não ter um quadro realmente capaz de dar conta de cadastro, de recebimento, desse planejamento, não é? Depois de você organizar um espaço para atendimento adequado, porque você já tem uma demanda específica que busca a secretaria pelas razões, né, inerentes da própria secretaria e não as outras. Então, trombou-se muitos temas. E, na época, o que fez? Nós pleiteamos, brigamos até se criar, né, através de decreto do prefeito, uma coordenadoria para que ficasse vinculado aonde? Ao gabinete do prefeito. Então, todas as ordenações de despesa eram diretamente ligadas ao gabinete do prefeito e todo o debate da infraestrutura, inclusive a sessão, o comodato que foi feito pelo governo federal da sede da Caixa Econômica Federal aqui nas Arias, na Agenor Meira, foi gratuito, mas assim, o contrato para essa permissão, essa responsabilidade foi da coordenadoria, quem assinava o gabinete. Foi tudo direto
o gabinete em relação a isso. Por quê? Porque, a partir dali, você ia estabelecer as relações com o governo federal, principalmente, por conta do Minha Casa Minha Vida, e você ia, com o Estado, através de outras políticas, estabelecer com autonomia essa relação, sem ter que passar pela secretaria, pelos funcionários da secretaria, que aí nós fizemos, né, um agrupamento de servidores para servir a esse espaço. Então, quando a gente faz essas perguntas e busca essas respostas, é para ver com que grau de preocupação, nesses últimos 3 anos, a chefe do Executivo está tratando o tema. Porque eu tenho muito medo de legislações pró forma. Eu tenho muito medo da proliferação de leis. E se a gente fizer uma lista, porque quando eu fui puxar a lista dos conselhos, eu assustei, cheguei em 40. Inclusive, tinha um lá da década de 70, o primeiro, de cultura, outro fundo, outro nome, totalmente diferente. Só que não foi revogado aqui, ele continua vigente, precisava dar uma limpada, inclusive, na legislação. Mas para ver que não tem essa visão de ir enxugando essa questão das legislações. E eu acho que, se a gente puxar todos os fundos, tem fundo que criou, mas... E aí, né? E aí, Ana, com toda a franqueza, inclusive quando eu chamei a presidenta do conselho aqui, porque eu falei, olha, chegou, sou relatora, o vereador Mira me nomeou relatora, eu estou pedindo informações para o governo e vou chamar uma reunião. Quantas forem necessárias para a gente amadurecer isso, porque eu acho, particularmente, politicamente, um equívoco. Para se dar autonomia, você precisa nascer com esse mínimo de autonomia. Então, por exemplo, não importa, eu não gostaria que a Glória fosse presidente do conselho, problema meu, né? Vai lá disputar o conselho, mas eu vou sempre defender que o conselho precisa ter um poder, um papel. Eu não quero que a Daniela seja coordenadora, problema meu, quem nomeia a prefeita vai nomear quem ela quiser, mas eu vou sempre defender que tenha autonomia para as estruturas que o governo cria, entendeu? É a mesma coisa quando se criou lá a estrutura de habitação lá na CEPLAN. Não vai dar certo. Não vai, por quê? 4 pessoas sem assistente social, uma estrutura precária, vai ser problema. E eu tenho muito medo, inclusive, que naquele lampejo de não dá tempo, porque o programa voltou aí, a Minha Casa Minha Vida, eu tenho... vai lá para a CEPS. Por quê? Porque o guarda-chuva, né? Está aberto, joga lá. E aí, você está... Não, mas essa foi a primeira reação do Rodrigo, quando se criou o programa lá em 2009. Entendeu? Por quê? Porque vai criando. Não vai, não tem quase demanda nenhuma. O povo não está precisando de nada, né? Não há essa estrutura social precarizada. Está tudo superado, está tudo bonito. E isso eu acho perigoso. Então, nós precisamos discutir isso. Então, antes de aprovar, nós precisamos minimamente discutir isso. E eu gostaria de discutir isso aqui hoje e vou pedir formalmente, além da prefeita, hoje também o chefe de gabinete também justificou a ausência, né? Hoje o gabinete realmente não quis vir para a mesa. Mas eu vou formalizar e pedir para o chefe de gabinete que agende uma reunião. Vou pedir que seja logo na sequência. Passado o feriado, eu quero levar o resultado dessa discussão nossa aqui hoje, as contribuições que tiverem aqui, mas vou pedir uma reunião com a prefeita, para que a gente discuta esse assunto com ela, de forma franca e fraterna, para dizer, o rumo é esse. É esse. Se e tem outras questões em relação à pauta da mulher que vão sendo anunciadas e que nos causam preocupação. Nos causam. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Sou hiper mega favorável à Casa da Mulher Brasileira desde que ela foi criada a partir da CPMI, né, a Comissão Parlamentar Mista do Senado lá e da Câmara Federal, ainda no governo da ex-presidenta Dilma. Super. Mas, sinceramente, eu acho ofensivo se planejar construir qualquer coisa naquele muquifo da Nuno de Assis, que é o prédio que está sendo desocupado. Isso é ofensivo, gente. É nascer numa condição subalterna. Não há necessidade disso. Eu não acho. Eu acho super necessária a criação da casa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Acho, inclusive, que está atrasada. Agora, que nasça para viver, né? Tomar cuidado quando a gente, né, vai pôr frutos no mundo da política para não nascer natimorto.
que ali não é... Eu falava, inclusive, com o vereador Meira, agora na reunião da Comissão de Justiça, se toda a estrutura das secretarias estão deixando ali aquele espaço e estão indo lá para Falcão, além de que ali é uma área que a gente sabe os problemas que tem de alagamento, né? A gente já discutiu o quanto inadequado foi a compra do prédio da educação, ali a staff, para virar sede da Secretaria de Educação, pela região, né? Ainda não se resolveu a questão da drenagem. O vereador Meira vai dizer que agora é a oportunidade, né, com o projeto da concessão. Nós dois não vamos concordar, mas é uma vertente. Mas que lá tem um problema, tem. Então, eu estou tirando todas as secretarias dali e levando para Falcão. E agora eu vou fazer só uma licitação de telhado e já vou projetar. Ali precisa de muito mais do que o telhado, gente. Pelo amor de Deus. Eu ouvi semana passada que a Endurbe está planejando, nos bastidores, se mudar lá para o prédio da SEMA, que deixou lá. Poxa, ou dá para a SEBS e a SEMA ficar lá embaixo, e lá não tem problema, ou tem e justifica as locações que foram feitas. O que não dá é para ficar fazendo dança de cadeira e alugando um monte de prédio. Mas hoje não é o debate da questão da casa, mas a questão do fundo é importante que a gente debata. Certo? Então, eu vou, primeiramente, passar a palavra para a vereadora Chiara e vou passar para todas vocês naturalmente, mas depois também vou ouvir o presidente da Comissão de Justiça. Obrigada, Estela. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite para participar dessa audiência, dessa reunião. Não sou da Comissão de Justiça, já queria até justificar aqui que ainda não tive acesso a todo esse conteúdo que a Estela citou aqui. Acho que tudo que foi colocado pela Estela está correto, não tem nada que eu pudesse observar de que eu pense diferente. E acho extremamente importante que essa discussão comece na Comissão de Justiça, realmente, que é a primeira comissão por onde passa o projeto de lei aqui na casa, e que, se algo tiver que ser corrigido, que a gente já faça já de início, né? Acho que a questão do fundo estar vinculado à SEBS, viu, Ana? Acho que é algo que a gente precisa realmente refletir, né? Se todas as estruturas vão ficar realmente a SEBS, ou se a gente avança nesse sentido. E entendo que é importante que a gente, hoje, mais ouça do que fale. Acho que a Estela já falou por todos nós aqui da casa, né? Mas que a gente ouça vocês, o que pensam também, se a linha é essa, ou se não, né? Se deve seguir nesse mesmo traçado que foi apresentado aqui, né, e os motivos de seguir nesse traçado, se for o caso, né, mas que a gente realmente reflita se está amadurecido o suficiente para seguir dessa linha, né. Eu vou me conter, viu, Estela? Acho que você já falou por todas nós aqui, senão a gente não avança também, tá bom? Obrigada. Vereador Meira. Vou passar, então, tá? Eu queria primeiro passar para o governo. Qual que foi a discussão que houve, né, do Norte e o porquê desse apontamento? Ou se foi um apontamento assim, natural, né, tipo, tem uma frase aqui que a gente vive combatendo, que é tipo assim, mas sempre foi assim. Aí a gente quer, né, começar a discutir, mas por que foi assim, né? Então, alguém não teve a ideia de dizer, cria o fundo, mas vinculou o gabinete da prefeita, com relativa autonomia, até que um dia a gente avance mais do que isso. Então, não sei se pode ser com você, Everton, que a gente discutiu esse assunto aqui algumas vezes. Se você pudesse começar. Bom dia, vereadora Estela, que preside essa reunião, vereadora Chiara, vereador Meira, locadora, todos, né? Acho que eu sou o único aqui na mesa, o único homem, né, falando sobre o Fundo das Mulheres. Até agradeço. Bendito sois vós entre as mulheres. A gente começou realmente essas discussões, né, até para aquele ponto que você apontou de no orçamento, às vezes, constar R$1, R$100, porque quando a gente monta a peça orçamentária, a gente só pode considerar receitas realmente oriundas e que vão ser arrecadadas naquele período. Então, tem fundo que não tem previsão de receita, então a gente cria ele realmente com R$1 para caso tenha uma doação, igual aconteceu nesse caso
Embora não tenha o Fundo da Mulher, o Ministério Público Federal, existem 2 contas já, com recursos significativos até. O programa OAB por Elas, a gente tem R$ 166 mil em conta, e um outro relacionado também a doações do Ministério Público Federal de 205 mil. Aí, quando teve aquele acordo da CPFL relacionado à troca de lâmpadas, vai chegar no montante até 5 anos de um valor de... Só para indo por parte, essas 2 contas que você mencionou, esses valores, são contas vinculadas à entidade com transferência de recursos de onde para onde? Hoje ela não está vinculada a nenhum fundo, né, porque ele tem uma destinação específica até pela própria doação do Ministério Público. Então, não, mas esse da OAB Mulher, esse elas, foi do Ministério Público? Isso, as duas contas. Tá, mas não tem nada a ver com a Prefeitura. Tem, mas está nos cofres da Prefeitura, está sendo gerenciada pelo Tesouro, pela Finanças, pela SEBS, que cuida desse recurso, hoje, no momento, junto com a Coordenadoria das Mulheres, elas coordenam em conjunto essa situação. Mas para lá. O programa OAB por Elas paga unicamente as advogadas que prestam a assistência de um convênio firmado com a OAB. Isso eu sei, eu lembro, era uma demanda, era um pedido, mas eu queria entender do ponto de vista jurídico. Esse é um recurso que saiu do Ministério Público Federal e foi para a conta da Prefeitura para ser gerido pelo programa OAB por Elas? Uma conta específica criada pela Prefeitura. Não, sim, pela Prefeitura, mas para ser gerido por quem? Quem que dá a demanda? A SEBS e Gente do céu, tá lá na SEBS também? Sim. Ah, assim não dá. Que é aquela demanda que a Vicrolinha sempre fala, né, de desvincular também, para você dar autonomia. Pode falar, Gabi. Só para te interrompendo, Everton, para a gente ir entendendo por partes, porque as pessoas estão assistindo em casa também, e nós não estamos falando de R$10, nós estamos falando de 100 e tantos mil, e na outra 200 e tantos mil. Nessas 2 contas, por enquanto, ele só falou desses 2. Nós vamos chegar nos milhões aí, deixa a gente se assustar aos poucos. Não chegamos nos milhões ainda para o OAB por Elas. Bom, foi uma triangulação mesmo. O Ministério Público Federal cedeu a verba, o OAB por Elas fornece advogada e a Prefeitura, através da SEBS, remunera essa advogada para entrar com a medida protetiva. Como que é o trâmite de nomeação de advogados? A mulher que está em situação de violência, que já está na rede, procura o CRM. O CRM, através da Érica Comono, encaminha um e-mail para nós da OAB solicitando um nome de advogado. Nós fizemos, no ano passado, um treinamento para esses advogados. Nós temos cerca de 40 advogados inscritos. E a gente vai fazendo rodízio por ordem alfabética, no estilo do que a Defensoria Pública Estadual faz. Então, nós indicamos o advogado, ele entra com a medida protetiva, toma as providências, depois encaminha uma documentação para a OAB, e todo dia, até o dia 20 de cada mês, essas solicitações de pagamento a gente protocola na SEBS, que aí, então, passa para Finanças, para poder, confirma, né, a documentação e tal, passa para Finanças, e a Finanças remunera a advogada do programa OAB por Elas. Até para explicar, assim, o que eu quis dizer, assim, da parte das finanças. Se o fundo vai ser vinculado ao gabinete, à SEBS, não compete à Secretaria de Finanças, é uma discussão mais política. Hoje, o que a gente tem? O que eu quis dizer? Embora nem tenha sido criado o fundo, estamos discutindo, diferente de outros fundos que nem receita tem, esse fundo ele já nasce hoje, né, tende a ser aprovado, eu acredito, ele já tem recursos provenientes de 2 ações. O do anexo da mulher, que é relacionado a também uma ação do Ministério Público, que hoje tem R$205 mil, e o do OAB por Elas, que é esse programa que foi firmado, pagando os advogados que dão esse atendimento, de R$166 mil. Isso já existe. Então, quer dizer, já é um fundo que indiretamente diferente... A partir do momento da criação do fundo, vai passar tudo para o fundo. Aí vincular essas contas ao fundo. Mais uma razão para que não seja na SEBS. Para que seja coordenadoria, para que tenha papel especial do controle social na transparência e na fiscalização,
Mas mais uma razão, porque olha o tamanho do guarda-chuva. Mas pode seguir. E aí a gente tem aquela questão também daquele outro acordo com o Ministério Público Federal, que implantou que está sendo implantado os LEDs, que vão ser repasses, né, já está ocorrendo 5 repasses de 3 milhões de reais, que envolve um consórcio de todas as cidades. Como Bauru foi beneficiado com essas lâmpadas, o Ministério Público Federal, através desse consórcio, que foi aprovado em lei, inclusive aqui na Câmara, vai proporcionar esse recurso, garantido, no mínimo, 20% desse recurso sendo aplicado em Bauru. E o doutor Pedro Machado tinha comentado um auxílio... Vinculou um recurso... Tem um vínculo. Esse recurso, e de quanto? 20% significa quanto, Heber? Significaria 3 milhões de reais. Meira, na época das discussões do fundo, lá, da indenização do Ministério Público Federal, a lei que nós aprovamos só dizia respeito à energia, a questão da iluminação, né? Ele não No projeto que nós aprovamos... O que ele tem, Estela, na lei lá? Eu até vi ela esses dias. Não tem a vinculação específica com a Casa da Mulher. Ah, tá. Não tem. O que falava lá? Fala que 20% desse recurso, obrigatoriamente, é investido em Bauru. Eu não lembro se... Não, investiria em Bauru, isso Bauru. Sim. E o restante, o mínimo de 20%. Nada impede que o 100% desse recurso seja investido em Bauru. Isso não impede. Mas que, no mínimo, 20% desse recurso seria... Do remanescente. Porque os 14 já era direto para a CPFL. Isso. A CPFL não envolve financeiro. A CPFL está comprando a ação do Ministério Público, a compra da... Porque o dinheiro era da CPFL, isso. Então ela está deixando de entregar uma parte porque ela está fazendo a iluminação aqui. E, em contrapartida, a Prefeitura vai depositar esses 15 milhões numa conta específica, aguardando as demandas do Ministério Público Federal. E desses 15 milhões, no mínimo 20% tem que ficar em ações em Bauru. Quaisquer ações. Quaisquer ações. A ser definida pelo MP. No mínimo. Tanto que o doutor Pedro ele já chegou a comentar isso, que um dos desejos dele é que a Casa da Mulher seja utilizada com esse recurso. Ele até se prontificou na época... Me lembro, eu fiz 2 reuniões com ele sobre isso em 2021. A ser até um valor superior aos 20%, caso seja necessário. Ele tinha comentado. Mas que ia depender dos projetos, ele gostaria de... Quer falar, Meira? Etc. Tá. Eu queria fazer só uma... Nós temos urgência de que a prefeita tome uma posição. Nós temos urgência que essa casa tome uma posição. Temos urgência que os demais vereadores, não só vocês duas, discutam a situação da mulher, que é uma situação gravíssima. Nós começamos num apagamento de mulher quando teve a Inquisição. Mataram. Um monte foi queimada, bruxa, por quê? Por causa da divisão de poder. Daí já tinha a Igreja Católica, veio Martim Lutero, ele divide em 2 a igreja. E ele apaga as mulheres na Igreja Evangélica e põe um ato de submissão. Foi um apagamento. E agora nós estamos tendo o 3º apagamento. A compra de armas absurdas, o incentivo que foi à violência, são mortas 6 mulheres por dia. Essas mulheres significam, a morte dessas mulheres significam órfãos, significa criança abandonada, significam muitas discussões, porque, às vezes, eu acho tão hipócrita uma discussão sobre o aborto, porque essas crianças depois vão ser abandonadas. Elas vão ser abandonadas como elas estão, vão se transformar e como aumentou. É Cracolândia, é um monte de coisa. Não originou quando ficou adulto. Se originou lá atrás. Então, eu vejo e me decepciono, Estela, vou ser honesta, com essa casa e com a prefeitura, na discussão somente de coisas como o asfalto de não sei onde não foi feito, não sei o quê de não sei onde não foi feito. Não, entendeu? Aí é um monte de coisa. Eu não vejo uma discussão social nessa casa.
Então, é uma casa masculina, com interesses masculinos, e nós precisamos que se dê uma outra orada. Nós precisamos sair com um olhar sobre a importância do que nós estamos trazendo aqui hoje. 6 mulheres por minuto. Um governo que veio desmontando todas as políticas que tinham. Todas as políticas. Inclusive, nós tínhamos, que hoje é um dos mais importantes, eu concordo com a Estela, da coisa aqui em Bauru, ser uma assistência engessada. Por exemplo, ela é engessada. Ela é extremamente engessada, ela é terceirizada, ela precisa de um CRM mais ágil, ela precisa de um CRM forte, ela precisa de um CRM que responda realmente, e uma coordenadoria que responda realmente. E, para ela precisa ter recurso, ela precisa ter mão de obra, ela precisa ter local, que nunca tinha sido previsto em orçamento. E, se você olhar no orçamento do ano que vem, não está previsto. Você entendeu? Então, é uma demanda absurda, que será que não é possível que só o Conselho esteja enxergando, né? Do que está acontecendo no nosso país. É só liga o BART, liga o Datena, você vê quantas mulheres são mortas. Então, a coisa descamba para a droga, descamba, faltou na infância, na primeira infância. Então, é uma coisa que nós precisamos de uma resposta. Se vai ser SEBS, se vai ser a prefeitura, entendeu? Se vai ser a Casa da Mulher em um lugar e outro, nós precisamos de uma resposta. Não dá para fazer uma emenda e travar aqui, entendeu? Alguma coisa dentro, não pode emendar o projeto. Fazer uma emenda do projeto, que nós vamos... Porque o nosso interesse nesse projeto é fazer um banco de projetos do Conselho e que seja atendido, sobretudo, os projetos dos CRAS e do CRM. Nada desse... Não é uma coisa nova, porque, primeiro, ninguém sabe... Ninguém, assim, que eu digo, lida diretamente com a violência contra a mulher. Nenhuma entidade aqui. Lida com idoso, mas que lide com essa política. Junte a polícia. Pô, o Coronel Valentim está do nosso lado. O Coronel Valentim, inúmeras vezes, nos recebe e nos apoia. E tentou implantar o Orion aqui em Bauru, e nós não conseguimos implantar o Orion aqui em Bauru. O doutor Pedro está do nosso lado. O doutor Pedro está do nosso lado. Então, é necessário... Você falou que é simplista, mas a discussão aqui também é simplista, sobre a mulher. Desculpa, mas é simplista, a não ser você, que corre atrás, ela, mas não mais passa por cima, nem vê. Entendeu? Não se discute. E está na hora de discutir. Não é só quem pegou o dinheiro de uma coisa ou de outra, mas é um orçamento para a mulher. Porque tudo parte da mulher. Tudo parte da mulher. A casa parte da mulher, a estrutura da sociedade é feita pela mulher. Como a estrutura da saúde não é feita pelo médico, ela é feita pelo enfermeiro. O médico é a sofisticação, o enfermeiro é a mão de obra, é que faz funcionar. Então, gente, eu peço, por favor, que é absolutamente necessário que nós saiamos com uma proposta, uma proposição, que outras pessoas vão discutir isso com a prefeita, que a prefeita marque, entendeu? Mas que nós possamos ter uma resolução do que é o CRM. Nós discutimos, nós tivemos uma reunião, a OAB fez uma reunião em que a DDM e o Coronel Valentim foram dar uma palestra para nós.
E, nessa reunião, nós precisamos divulgar o nosso fluxo. O que vai fazer? Porque o anexo manda 100 e poucas mulheres para serem atendidas por mês. A DDM é um absurdo o que tem de mulher. E mulher, como disse Nelson Rodrigues, não gosta de apanhar. Ela apanha porque ela não tem nem cultura, nem condição de sair, nem dinheiro. É por isso que ela apanha. Então, ela tem vergonha e apanha a mulher rica e a mulher pobre. Porque isso sim, virou uma política. Ah, você vai falar? Espera aí, pá, 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 e pronto, matou. Acabou a discussão. Você vai embora? Espera aí, entendeu? Acabou a discussão. Então, gente, a coisa é muito séria. Eu aproveito que está o Coronel Meira, eu aproveito que estava o Coronel, que estava o vereador Segala, para a gente tomar essa discussão e tomar como uma bandeira de uma coisa muito séria. Nós temos uma franja de pobreza tremenda, tremenda, onde as mulheres apanham e nem fazem notificação. Essa franja de pobreza é uma coisa absurda. Nós podemos dar como exemplo o piquete, sem nenhuma infraestrutura. Então, é isso que o Conselho se posiciona. Nós precisamos de uma solução. Entendeu? De uma solução para que nós possamos abrir projetos, para que nós possamos fazer. Estela, se nós não tivermos esse fundo, nós não podemos fazer um banco de projeto. Entendeu? Vamos voltar a ouvir o Everton, para a gente poder chegar num dividendo, né? Porque, tipo assim, eu concordo com quase tudo que você falou, mas, por exemplo, nós ainda não temos o fundo e nós estamos tendo alguns projetos. Então, a forma como se está vendo como usar esses fundos, talvez não seja a melhor forma de se ver como o Fundo de Políticas Públicas para a Mulher deve nascer, porque, a partir daí, tudo vai ser canalizado para lá. Vai ser um guarda-chuva ainda bem maior. Então, vou voltar a palavra para você terminar a sua exposição. Então, além dessas duas contas, a gente vai ter esse recurso, né, que, embora não esteja na lei comprometido ali especificamente, houve falas nesse sentido, que, caso ocorresse a casa da mulher, esse recurso também seria destinado, e podendo ser um valor até superior aos 20%. Então, quer dizer, é um fundo que, diferente de outros, ele já nasce financeiramente um pouco mais estruturado. E as emendas parlamentares podem ser destinadas ao fundo. O orçamento do ano que vem está sendo elaborado, né? Vai ter audiência no dia 15, a gente tem até o dia 30 para encaminhar. Mas, por exemplo, a gente não pode colocar o fundo, esse fundo que está sendo discutido aqui no orçamento, porque ele não existe ainda. Então, quer dizer, para o orçamento 2024, não tem como criar ainda a ação específica ou a unidade específica do Fundo das Mulheres, porque hoje, né, que está sendo elaborado, só se for até o dia 30 essa lei for aprovada, aí a gente tem realmente a criação do fundo e poder colocar. E, por exemplo, relacionado... Então, mas vamos lá. Foram abertas contas especiais para receber esse recurso que hoje está sendo utilizado nesses dois vertentes, nesses dois programas. Sem então, vinculação a nenhum fundo. Hã? Sem vinculação a Não, nenhum sem vinculação ao fundo, mas se foi criado duas contas especiais para esse recebimento, se o governo quisesse destinar para ações de programa na SEBS vinculada à mulher, ela poderia. Pode. Só que, Então, por exemplo, não, sabe por que eu estou falando isso? Para não ficar parecendo assim, ó, vamos aprovar correndo, que a prefeita quer colocar um pedação do dinheiro do orçamento para investir em mulher no último ano. Eu não tenho nenhum problema em que haja isso no ano por ser ano eleitoral. Acho que perdeu uma grande oportunidade, sendo mulher, de ter investido desde o primeiro ano do governo. Mas eu não vou discutir isso. Não vou fazer esse tipo de politização, de radicalização. Não é? Isso é crítica política. Isso a gente constrói lá na frente, na eleição, no debate político. Só quero restabelecer o argumento aqui do seguinte: se a prefeita quiser destinar recurso para ações e programas, inclusive pelo fato de que, desde sempre, o CRM está vinculado à SEBS. Então, poderia? Poderia. Sim, o que eu quis dizer, né? só, Estela, assim, porque vai chegar a LOA aqui e talvez a primeira coisa que vocês vão ver, nossa, não tem o fundo, não tem nada específico para a mulher. Eu só quis deixar especificado o porquê que específico do fundo não vai ter.
Não estou falando que tem que aprovar correndo, nem nada nesse sentido. Que houve lá em casa, e a gente que está discutindo aqui, não ficar parecendo assim, ó, sem o fundo, a prefeita não pode destinar recursos do orçamento para ações da mulher. Pode. Para a mulher, para o idoso. Fez tudo isso através da SEBS até agora, se quiser, só ampliar ali e destinar. Né? Mas, claro, eu sou defensora do fundo, viu? Só estou esclarecendo para não ficar parecendo. Se não tiver ano que vem, é porque o fundo não estava aprovado. Porque o orçamento vai começar a ser apresentado agora. A Ana até me passou agora, embora não tenha o fundo, vai ser criada uma ação nova para o ano que vem, Coordenadoria de Política para Mulheres. Então, nessa ação específica, igual eu falei, o que vai estar nessa ação específica aqui? Os recursos específicos dos rendimentos da aplicação, R$19 mil. O porquê R$19 mil? Porque a aplicação é o rendimento dessas contas, é o que a gente pode colocar. É igual aquela situação de R$1. Eu não sei quanto o Ministério Público vai falar, eu não tenho como colocar que o Ministério Público vai mandar R$100 mil. Porque se não vier esse recurso e eles gerarem despesa, vai criar. Só que o que esses R$19 mil aqui é relacionado a uma receita certa de aplicação financeira dessas duas contas. Mas o que pode Isso acontecer... eu entendi, mas se ela quiser, por exemplo, essa política específica também poderia estar sendo criada com recursos do orçamento. De recursos do Tesouro, sim. Só que, por exemplo, essas contas aqui podem ser suplementadas até o limite desse valor, que é o que passa do ano que vem. Então, quer dizer, além dos R$19 mil, que é a receita de 2024 prevista, ela teria aqui R$360 mil para poder gastar nessa política relacionada a essas duas contas. Aí, além de tudo, até os R$3 milhões relacionados da ação do Ministério Público. Então, uma ação que começa com R$19 mil, ela pode chegar a R$3,5 milhões, com todos os recursos disponíveis, já pensando em 2024. Mas aí não passa pelo Conselho, só passa pelo CMAS. Pelo que eu vi na lei, a partir do momento da criação do fundo, aí sim vai ter... A partir da criação do fundo. Hoje que não, passa até pela onde lei. eu sei. Porque esse dinheiro que você está falando, não veio da Prefeitura. Não, veio do Ministério Público. Ele veio do Ministério Público. Esses R$19 mil que você está falando... direcionou, é um dinheiro carimbado. Exato. É um dinheiro carimbado. E esses R$19 mil é a rentabilidade dessa conta Esses em 19 mil não é a prefeitura pôs de orçamento. A gente tem que pôr porque está no... É a rentabilidade do dinheiro do Ministério Público. Perfeito. Só que como a conta está vinculada à Prefeitura Municipal de Bauru... Não tem R$1 esse recurso pela prefeitura. Sim, mas o recurso hoje está na conta, pro orçamento eu tenho que constar. Embora seja carimbado, eu entendi. Não, mas você o seu ponto. entendeu o meu ponto Sim, de vista. com certeza. Né? Não, sim, totalmente. Então, existe essa vinculação. Só que, igual a gente estava discutindo um dia que a gente fez uma reunião lá, a SEBS, como ela não tinha uma ação específica, ela tem outros gastos com o próprio CRM que acaba saindo de ações genéricas e hoje nem consegue quantificar o quanto se gasta, às vezes, com relação a isso. Os próprios profissionais que trabalham no CRM, os atendimentos, eu não sei qual o tipo de serviço que é prestado lá, mas hoje não existe uma ação específica. De repente, existindo uma ação específica, quando tiver o fundo, aí sim a gente... quando o Conselho Tutelar também antes não tinha como mensurar o quanto se gastava. Aí, a partir acho que de 2021, a gente criou uma ação específica, colocando até os pagamentos, porque falava assim, nossa, não gasta nada o Conselho Tutelar. Quando criou, hoje gasta aproximadamente R$2 milhões. Também então, tem o abrigo de mulheres, né? O financiamento do abrigo de mulheres, que é recurso municipal. Exato. Então, quer dizer, existe um gasto do Tesouro, de recurso do Tesouro com política das mulheres, que aí acho que a Ana pode falar melhor, mas existe. Ele só não existe no orçamento de uma forma detalhada. Porque, assim, quando a gente começa também a desmembrar muito o orçamento, a gente engessa. Se, por exemplo, vamos dizer que se a gente colocasse o recurso do Ministério Público, também ele pode ser suplementado durante a execução, porque ele vai virar superávit orçamentário, porque ele não vai ser gasto esse ano. Mas vamos dizer que colocasse lá R$5 milhões aqui na coordenadoria das mulheres relacionado à obra da criação lá da Casa da Mulher Brasileira. E a gente sabe, às vezes, que um projeto, no setor público, medição, problema com licitação com uma construtora, e não se concretiza. Para depois tirar esse recurso aqui para ser utilizado em outro lugar, precisa de lei, aí cria a burocracia e a trava. Exato. Não, então. Faz parte. Exato. Então, também a gente pode suportar isso. Sim, eu sei disso. Mas assim, o que eu quero dizer, às vezes as travas de ações, de muitas ações, acaba também engessando ainda mais o setor público. Eu acho importante nesse caso, mas é muito cotidiano, né? 70% das leis quase que passa aqui, que o Executivo manda, é transposição, mudar a rúbrica, não faz parte.
Agora, nesse caso específico da política para as mulheres, igual foi do Conselho Tutelar, eu acredito que a gente está em andamento, a gente está caminhando para dar essa transparência até para vocês. A partir do momento que se debateu, igual a Glória falou, por exemplo, hoje, se a gente parar para pensar de alguns anos para cá, devido até a ação do Pedro, realmente ele abraçou essa causa. Hoje a gente tem, devido ao Dr. Pedro, quase aproximadamente R$400 mil, podendo chegar mais 3,5 milhões, até mais, ele pode, de repente, investir os 15 milhões aqui em Bauru, e parte disso ser da mulher. Aí, segundo a lei, é uma prerrogativa do Ministério Público Federal ali. Isso é fantástico. Porém, eu sempre falei a mesma coisa sobre emenda. É legal? Legal, bate palminha. Agora, a responsabilidade por financiar, discutir e definir políticas públicas e os valores é do Executivo Municipal. Se não vier nenhuma emenda, a cidade tem que sobreviver. Se o Ministério Público não der R$1, o município tem que sobreviver. Até porque não adianta fazer uma belíssima casa. A casa tem que ter sustentação. E o custo ela tem que é construção e é custeio, é manutenção constante. Ela não é um espaço para ser inaugurado. Ela é uma política permanente de atenção, né? E isso eu também tenho muito medo. Tenho muito medo de estruturas para se inaugurar ou para se lançar pedra fundamental em ano eleitoral. Tenho muito medo, muito mesmo. Eu pedi para falar porque eu tinha compromisso às 10h30 e eu estou atrasada. Mas eu não queria ir embora sem antes entender uma coisa, e acho que só o Everton e a Ana podem esclarecer. A intenção é que o fundo permaneça como ele foi encaminhado para cá? Vinculado à SEBS? Ou há uma reflexão aí que talvez possa se vincular ao gabinete? Ou você vai defender, o Everton que decide isso, você vai defender que continue vinculado à SEBS? Não, eu não tenho nem esse poder de... Eu não participei... Primeiro, Everton! Eu não participei, eu não participei nem da elaboração desse projeto de lei, né? Não é relacionado à destinação, aonde vai. Mas, por exemplo, hoje, igual a Rose comentou, várias ações, a própria Glória comentou dos CRAS, do CRM, todos essas entidades, vamos dizer assim, são vinculadas à SEBS. Talvez criar ela vinculada ao gabinete ou qualquer outro travaria, não sei. A Ana pode até falar melhor. Porque, a partir do momento que, de repente, como o CRM está na SEBS, os CRAS está na SEBS, facilita essa conjuntura, então é uma coisa para ser analisada. Então, a gente tem hoje a coordenadoria vinculada ao gabinete e hoje a gente tem a SEBS cuidando de várias ações. Não sei como criaria uma unificação disso, ou a coordenadoria vai começar a ter uma estrutura maior, porque hoje a coordenadoria, até onde eu sei, é uma pessoa. Ela teria condição? Então, então é complicado, assim, isso que eu estou falando. A gente vai criar uma estrutura no gabinete, mas aí vai vincular o CRM também a essa estrutura? Então, isso são pontos assim que eu analisaria, porque eu falaria assim, se criar uma estrutura maior, qual o custo disso, Chiara? Entendeu? Igual eu comentei, a gente estava até conversando antes. Para a gente fechar o orçamento do ano que vem, a gente está tendo dificuldade. E o que é o orçamento? O caixa da prefeitura está bombando. A gente tem uma disponibilidade financeira devido a anos anteriores, que é igual essa situação aqui, tem 200 mil aqui, 160 mil aqui. Só que o orçamento profundo da mulher, para a coordenadoria das mulheres, o que tem que ser a previsão? É a rentabilidade dessas duas pontas. O resto é extra orçamento, a gente não tem nada concreto. Então, o que a gente tem hoje? A previsão de arrecadação dos tributos, das taxas, da contribuição de eliminação, a rentabilidade das contas e as transferências que são constitucionais, né? Alguma outra emenda que está para vir realmente recurso, isso que a gente tem que prever no orçamento. Porque, como hoje, estando como secretário de Finanças, inflar o orçamento para gerar possíveis despesas, quem responde sou eu. Então, isso eu não vou deixar acontecer. Então, realmente, a gente está com uma dificuldade do quê? De custeio, de pagar o custeio que a gente tem na máquina pública. E tem a FUNPREV, que agora vai causar. A própria Coab vai firmar um acordo, é mais 2 milhões por mês daqui a 2 anos, ou 1 ano e meio. Então, a FUNPREV está vindo um projeto de lei, a gente vai aumentar a alíquota patronal de 22% para 28%. Isso aí vai gerar mais de 30 milhões só no orçamento do ano que vem. Então, quer dizer, a conta não começa na hora que você vê, está começando a apertar. A gente vai fazer o quê? A gente vai aumentar tributo? É uma medida... Não. Nem passa aqui. Entendeu? A gente vai cortar a despesa, só que a gente vai cortar a despesa, a gente vai cortar algum processo. Vou te cortar uma despesa. Te ajudar.
Quer ver? Aí, especificamente, quando a gente fala então de criar uma estrutura no gabinete, porque hoje é uma pessoa, talvez o caminho mais prático, olhando isso que eu estou falando de fora, olhando pelos números, pelo dinheiro. É mais fácil a SEBS, realmente, por ter uma estrutura, um conhecimento, e por estar com algumas situações do CRM, do CRAS lá dentro, cuidar desse fundo. É mais fácil. Não estou falando que é o caminho correto. Aí vai ter uma discussão política. É uma questão de visão, de mundo, né? Até. Eu, por exemplo... Eu vejo de uma forma mais técnica, pensando em número. Eu enxergo CDCOM, eu não enxergo SEBS, né? Mas é a minha visão de mundo. Inclusive, eu ia sugerir, viu, Glória, que a Casa da Mulher Brasileira seja naquele primeiro andar, lá da CDCOM, onde foi pensado uma incubadora de empresas que nunca vai ser incubadora, porque não existe nem projeto de incubadora, mas está lá alugado o andar inteiro, como se incubadora fosse um monte de salinha que qualquer um fosse tocar, que não é, não vai funcionar. Tá? Inclusive, quem estava se dedicando para incubadora ser implantada no município já viu que não dá certo e vai fazer de forma independente. Entregou o projeto na mão e vai ser uma tragédia. Mas tem lá um investimento alto, pago por mês, por uma secretaria que não precisa daquele espaço, sendo que a gente vê, né, uma série de demandas precisando de espaço adequado. Né? E se pensar Duque de Caxias e Nuno de Assis, lá naquele muquifo, como a Estela disse, de onde era a CEPLAN, né, não dá nem para comparar. Então, assim, sinceramente, né, revolta algumas coisas, porque é uma inversão completa de valores. Se a gente quer desenvolvimento econômico, a gente tem que pensar também no desenvolvimento econômico, pensar nas mulheres que precisam de emancipação. Precisam. A CDCOM... Essa secretaria, sim, devia ter uma vinculação muito forte, né, com a questão da mulher. A CDCOM participa, acho que tem um projeto de lei do Dr. Segala relacionado àquela situação de 5% das mulheres. Então, a CDCOM ela tem uma parte já também relacionada a esse assunto. Não, sim. Mas, assim, poderia, sei lá, vincular. Não, é uma coisa assim... Não, mas existe. Para dizer que tem, pelo amor de Deus, nós não vamos sair do lugar. Mas entendeu? Você comentou da CDCOM, mas a CDCOM já tem uma vinculação relacionada à parte das mulheres. De repente, é uma opção. Tem lá alguma coisa... Não, tem projeto que está na SEB sendo desenvolvido, que podia estar na CDCOM sendo desenvolvido. Olha lá, pode falar. Só para completar a fala das vereadoras, a gente estava conversando esses dias sobre isso, né, Ana? Que a gente precisa realmente, falei com o secretário, tem que ter clareza mesmo. Qual é a ficha orçamentária aberta para a mulher? Dentro das SEBs, existe investimento? Existe, tem o CRM, tem o anexo, que é cofinanciado. Ok, do que nós estamos falando em valores? Precisa de um suplemento do executivo em relação a isso? Né, Ana? Precisa desse suplemento? Precisa ser bem detalhado. Hoje, realmente, a coordenadoria não tem condições de ficar responsável por essa parte até do fundo. E projeto, nós precisamos... Não tem? Se nós tivéssemos... Por falta de... Realmente, a gente precisa ainda completar, estamos nesse caminho, né? Estamos nesse caminho para organizar. Mas a gente precisa andar mesmo com o que nós temos, ser efetivo já a nossa realidade, para poder caminhar. Porque o projeto da violência ele é um projeto específico. Se fosse simples, já tinham se dado um jeito. Então, ele é um projeto interseccional, vai ter que ser discutido saúde, vai ter que ser discutido, vai ter que entrar um monte de gente para trabalhar essa coisa da violência, da emancipação feminina, para poder sair dessa coisa do risco, do homem ser menos violento, do desarmamento. Vai ter que trabalhar tudo isso. Deixa eu falar uma coisa. Só que não tem... A fala do Everton, com toda franqueza, se de um lado me desanimou, de outro me clareou. Totalmente. Quando vai chegando a hora de discutir que o cobertor está curto, a implementação de políticas para as mulheres vai ficar de fora. Fica sempre. Então, tipo, se tem um recurso que vem do MP ou vem de emenda, vamos fazer alguma coisa. Essa opção de, talvez seja melhor, porque ano que vem vai diminuir a despesa e tal, e a gente pode ter uns problemas orçamentários, então talvez é melhor já ficar mesmo ali na SEBS, porque a gente já tem o CRM que está ali e tal. Então, tipo assim, é mais do mesmo. Não muda nada. Não
não muda nada. Só vai para a SEBS o ordenamento dessas despesas aqui. Não vai mudar. Não vejo sinalização de nenhum recurso específico. Quer dizer, está se trabalhando. Vamos criar um fundo, porque agora o Ministério Público Federal falou que ou vai por 20% ou pode chegar por 15%. Ah, está de brincadeira. Nós não podemos criar um fundo da mulher só porque vai gerenciar ou 3 ou 15 milhões. Tem que ter uma política. E não vejo sinalização orçamentária de que isso vai acontecer. Agora, não é problema teu. Tecnicamente porque é você que vai assinar. Mas você só é secretário de Finanças enquanto você quiser. Por isso que eu acho importante sentar na mesa com a prefeita, porque isso é o estabelecimento de prioridade. Para a gente não ter problema daqui a 6 meses. Também acho. Inclusive com a gestão, porque, olha, seria muito ruim, na minha visão, seria muito ruim que nós estivéssemos, daqui a um ano, discutindo a gerência de um fundo onde tivesse aí, sei lá, uma entidade, a outra entidade, apresenta um projetinho aqui para desenvolver ali naquele bairro ali, com 30 mulheres. Não dá mais para fazer política assim, gente. Não dá. É ruim demais. É atrasado demais. Nós estamos falando de um debate transversal. Nós estamos falando de um debate de geração, né, de renda, nós estamos falando de emancipação, nós estamos falando de alfabetização, nós estamos falando de empregabilidade, nós estamos falando de combate à violência, nós estamos falando de educação, nós estamos falando em saúde reprodutiva, nós estamos falando em planejamento familiar, nós estamos falando de uma série de direitos da mulher para discutir política pública, que nem gente grande. E não é responsabilidade do secretário definir isso. Ele vai dizer, aqui dá, daqui para frente eu não assino mais. É isso. Mas a decisão política permanece. Com quem? Com quem tem que ficar, até prova em contrário, os 4 anos, porque foi eleito para isso. Então, esse é um debate grande. Não é um debate de 19 mil. Não é um debate de uma coordenadoria com uma pessoa. Isso, 20 anos atrás, quer dizer, desde o TDI que criou, você não teve mais a intenção, não é? E um encorpamento nessa agenda e nessa demanda para se criar. Aí vem o debate agora, né? Então, esses 3 primeiros anos estava com folga. Agora vai começar a apertar. A gente sabia que ia ser assim, porque o orçamento é assim mesmo, né? Oscila. Mas não poderia ter ousado um pouco mais? Não poderia ter saído da mesmice? Então, tem uma contratação, você pode fazer uma contratação junto com a Unesp, para você pensar junto com a SEBS, para pensar numa política realmente de mulheres, uma política realmente para a mulher. E isso, mas nós estamos atados, porque o que a gente pode fazer como conselho é vir aqui falar, repudiar as notas misóginas, é pressionar, mas nós não podemos fazer mais, nós não temos poder. Nós não temos poder. Então, é isso que nós vamos pedir hoje. Nós temos que sair daqui, pelo menos, com uma decisão. Vai se falar com alguém, vai se encaminhar como, vai se ver como você vai fazer essa política, se é com o pessoal da SEBS, a prefeita e o conselho, a OAB. Gente, quer ver uma coisa que floresceu? A OAB. A OAB floresceu na gestão da Márcia. É só mulher. Sabe por quê? Porque mulher tem outro olhar. A OAB ela é exemplo para tudo quanto é lugar. Teve interesse da Márcia de perder tempo, de fazer, das meninas de doarem o tempo. Então, a OAB de Bauru é diferente de tudo. Por quê? Quando essa casa tiver na presidência uma mulher, eu também acredito que algumas outras coisas vão, entendeu, acontecer. Eu não aguento. Não. Tá. Não tinha nenhuma mulher que mas que eu saiba aqui, só tem elas duas, né? Ou vota nela, uma vota na outra. Ela não. Entendeu? Só tem duas, gente, não adianta. Ela tinha meu voto, Glorinha, ela não quis. Então, tem que contar com o olhar de vocês, que seja um olhar mais apurado para a mulher.
Os meninos estão com medo. Idade das mulheres. Então, é esse exemplo que eu queria dar. Então, com a prefeita Suelen, poderia ter sido assim, como foi com a Márcia da OAB, como foi com a Gabriela, como foi com um monte de gente da OAB. Poderia ter sido assim. Poderia ter sido assim. E nós vamos reivindicar, e se eu fosse uma mulher jovem, né, porque eu sou uma mulher que já posso falar, né, se eu fosse uma mulher jovem, podia levar um tiro ali a hora que eu saísse, entendeu? Por essas reivindicações. Mas eu falo com a autoridade da minha vivência e do meu conhecimento como cidadã. E como presidente de conselho, vendo as necessidades da mulher. Então, Everton, nós temos que sair daqui com uma posição. Que não é dele? Que não é dele. A Kiara quer falar e depois eu vou... Eu estou desmarcando aqui meu compromisso, eu não consigo sair. Na verdade, gente, olha, eu, assim, na minha experiência de vida, né, eu cheguei à seguinte conclusão, nem sei se eu devia falar isso aqui, mas só tem um jeito da gente ter algum controle sobre a violência contra a mulher, né? Porque parece que, quando a gente fala de políticas para as mulheres, a gente só pensa nisso, né? Eu só acho que só tem um jeito, viu, Glorinha? Não sei vocês o que pensam. Mas é a mulher saindo fora, porque um homem agressor vai ser agressor sempre, né? Então, assim, como é que ela sai? A gente tem que dar condições para ela sair. E só tem um caminho para ela sair. Separando do agressor. Entendeu? Ela tem que estar fortalecida emocionalmente, ela tem que estar fortalecida financeiramente, né? Ela tem que ter uma rede que dê o suporte, e isso é o mais difícil da gente buscar. Mas a gente sempre fica buscando a questão momentânea do ato da violência, como é que a gente resolve. E eu acho que aí, Ana, que é onde a gente vai para a assistência, porque é mais fácil lá. Porque ali acomoda as coisas, sabe? É como se tudo fosse ser resolvido ali, né? Como se ali a gente não precisasse olhar com profundidade, sabe? É como se ali fosse uma rede protetora que não cabe que a gente se meta muito, sabe? E a hora que a gente tira dali, que a gente coloca em outros locais, a coisa muda de figura. A hora que você coloca, por exemplo, na CDCOM, como é que financeiramente essa mulher se sustenta? É ali que tem que ser resolvido. É desenvolvimento econômico pensado nessa condição, né? Se a gente leva para a saúde, o olhar vai ser outro, obviamente vai ser outro. Mas eu acho que é primordial que a gente pense primeiro que essas mulheres não estão saindo desses relacionamentos porque não conseguem sobreviver se não for dentro desses relacionamentos. É uma coisa que eu penso, e assim eu queria compartilhar com vocês, porque é bem recente essa minha visão, assim, amadurecida a respeito da causa. Mas eu acho que não deveria ser vinculado à SEBS, por esses e outros motivos. Mas esse, de maneira principal, viu, Ana? Parece que na SEBS a gente não precisa olhar, não precisa, sabe? Alguém está cuidando. É essa visão que eu tenho. E, Glorinha, quando a gente enxerga assim que a OAB, a Márcia, não sei o quê, sabe o que é? De fato, cresceu mesmo. Acho que floriu, como você disse, floresceu. Mas, por exemplo, quando a gente pensa que se a Câmara Municipal tivesse uma presidente mulher, seria diferente. Nós também temos uma prefeita mulher. E essas condições todas aqui não é de Câmara, não é de discussão, é de decisão. É de decisão, não é de discussão. As discussões que nós fazemos, que vocês fazem no Conselho, fazem na OAB, fazem em tudo quanto é lugar. Então, assim, a gente avança onde? Na discussão, não. A gente avança em projetos concretos e orçamento, né? Então, assim, não dá para... E, assim, quando a gente reclama, os meninos só ficam falando do buraco, isso, não sei o quê. Não é, que o buraco vai ser resolvido. Agora, essa condição não vai.
Porque o buraco tem orçamento. Tem orçamento para resolver. O problema da mulher não tem orçamento para resolver. Então, não adianta ficar discutindo, entendeu? É muito limitado aqui. Não, mas é importante que o Conselho traga a visão da sociedade sobre isso. É importante que o Conselho... Eu acho que ninguém se ofendeu, né? A gente trazer a visão da sociedade sobre isso. Entre a prefeita, é isso que eu te disse. Quando eu falei da Márcia, é porque a Márcia realmente revolucionou. Nós temos uma prefeita que poderia ter revolucionado. Nós temos uma mulher que poderia ter revolucionado. Talvez pela inexperiência, talvez não tenha acontecido por uma série de coisas. Mas não aconteceu. Não aconteceu que nós estamos aqui. Eu já vim milhões de vezes nessa casa pedir política pública. A Ana não tem culpa, ela não tem culpa, elas fazem mais do que podem. Muito mais do que podem. O que nós precisamos é todo mundo, a sociedade, olhar a importância da mulher. O que está acontecendo? Estão acabando com as mulheres. É um projeto de poder? É. Ele foi incutido na sociedade de alguma maneira. Como foi incutido antigamente, ele é hoje. Porque é impossível que não seja um projeto de poder matar 6 mulheres por minuto no Brasil. E não ter lei, e o cara não ficar preso, e não achar. Entendeu? O Coronel Valentim é um dos maiores entusiastas da causa. Ele é um homem policial, e ele é um dos maiores entusiastas da causa. Ele queria implantar o Órion. Então, você vê, nós temos gente interessada, e temos outros que nós temos que despertar. Que mulher morta é criança sem mãe. Criança sem mãe vai virar o quê? Não adianta querer... eu sou contra o aborto, mas eu não sou contra a criança de rua, na rua. Então, são coisas importantes que nós precisamos falar. Tem que criar projeto. Por que a BDA é um lugar maravilhoso? Por que a BDA é um lugar maravilhoso para crianças e adolescentes? Tirou da rua. Tirou da rua. Então, eu acho que precisa se pensar coisas assim como efetivas, como disse, e a gente sabe quem procurar, mas nós não temos um tostão e uma autonomia para isso. Nós não ouvimos ainda a Ana. Ana, você participou dessa... Você deve ter conversado, né, com a prefeita naquele momento. Se você quiser usar a palavra nesse momento, fique à vontade. Bom dia a todos. O Conselho de Política para Mulheres, assim como mais 8 conselhos, eles são vinculados à SEBS, onde nós damos assessoria técnica a todos os conselhos. Nós temos 2 assistentes sociais que ficam disponíveis para todos os conselhos que estão vinculados à SEBS. E isso já era uma demanda, inclusive, anterior à gestão que eu estou, como foi falado, de se ter esse fundo, né? Mesmo antes, quando nós vínhamos conversando com a Maria Isabel, lá atrás, então já havia esse anseio. Quando eu assumi a secretaria e conversei com a prefeita e tudo mais, a gente já iniciou um trabalho de valorização desses conselhos, porque até então realmente tinha assessoria aos conselhos, mas não tinha assim uma visão no sentido de fortalecimento desses conselhos. Então, quando eu participei da questão da elaboração desse fundo e tudo mais, ficou ligado à SEBS, assim como o CMDCA. O fundo do CMDCA é ligado à SEBS, o fundo de assistência é também gerenciado. E o que a gente procurou, nesse momento, garantir foi justamente a deliberação e a gestão em conjunto com o Conselho. Né? Não que a SEBS fique responsável, a gente gerencia, a gente assina, mas
a partir da deliberação do Conselho. Então, isso foi algo que a gente, inclusive, tem despachos no processo em relação a isso, porque foi algo que realmente a gente buscou, justamente porque os conselhos é que traz uma demanda muito maior para a gente enquanto gestão e uma segurança no sentido de que a gente está investindo nos lugares adequados. Quando houve a criação dessas contas que foram citadas aqui, foi uma exigência do Ministério Público de que fosse vinculado ao anexo, né, em relação à violência doméstica e também em relação ao atendimento com as advogadas da OAB. A SEBS faz, porque isso faz parte do trabalho do CRM, que, inclusive, existe lá, desde quando foi implantado o CRM, há muito tempo atrás, existe a política de assistência, existe a política para mulheres. E, naquele momento, a decisão política foi de que o CRM seria instalado dentro da SEBS, né? Dentro do CREAS. Então, assim, foi algo que, quando eu iniciei, já estava lá. Desde então, a gente já vem num processo de reordenamento desse centro, inclusive solicitamos a contratação de equipe, porque a gente usava junto, né, a equipe do CREAS com o CRM. Então, a gente iniciou todo esse processo. A principal questão de criar o fundo é justamente para que a gente tenha esse controle social, essa transparência, porque fica realmente dentro da gestão. Foi uma solicitação nossa, junto a Finanças e junto à Coordenadoria de Políticas para Mulheres, que, de fato, a gente tenha essa ação dentro do orçamento para que a gente consiga visualizar. Assim como, no decorrer do tempo, o Conselho Tutelar ficou atrelado à SEBS. E está. Né? Então, assim, isso não é uma decisão da SEBS, vamos dizer assim, né? Mas, enquanto está na SEBS, a gente precisa gerenciar como a gente gerencia todos os outros. Né? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade, temos um entrosamento, não temos assim, problemas com os fundos que são gerenciados com a SEBS, até porque tudo é discutido em reunião, tudo é deliberado, nada é decidido ou imposto pela secretaria ou direcionado da forma como a gente quer. Todos os recursos que entram nos fundos, ele só é direcionado, ele é repassado para organizações, seja ela qual for, desde que ela seja devidamente credenciada, que ela seja devidamente certificada e através de chamamento público. Nenhuma ação é direcionada assim, né, com essa triangulação, não existe dentro do fundo. Né? Outra coisa, nós sabemos que tem toda uma estruturação em torno da política para mulheres, assim como tem do SUAS. A nossa preocupação em ter o fundo de políticas para mulheres é justamente que a gente tenha essa garantia de fundo a fundo. Né? Quando a gente tem, inclusive, destinação de emendas, destinação seja do que for, a gente precisa ter um fundo para que isso aconteça. Né? Então, foi nessa perspectiva que a gente trabalhou, a gente sentou muitas vezes, discutimos, e, na elaboração, a gente procurou deixar mesmo a possibilidade de ter esse investimento público e também ter essa captação de recursos através de banco de projetos. Né, que aí, sim, é deliberado pelo próprio Conselho, o edital, inclusive, é construído com o Conselho, né, o órgão gestor ele só fica no assessoramento técnico mesmo. Né. Então, assim como o Conselho de Políticas para Mulheres, nós temos diversos outros conselhos que são vinculados à SEBS. Né, e a gente vai continuar dando assessoria técnica naquilo que for necessário e que a gente consiga. Parte que eu concordo com você. Enquanto estiver com vocês, vocês têm responsabilidade de tocar. Outra parte que eu concordo com você, não foi uma decisão de vocês. Por isso que nós estamos aqui, para a gente mudar esse histórico de aumentar cada vez mais esse guarda-chuva, que está parecendo já uma tenda. Já não é mais um guarda-chuva, é uma tenda. Daquelas tendas de fazer festa. Aquela lá do 1º de agosto, lá para o Luan Santana. Gigantesca, vereador Segala. Não sei mais o que vai caber para pôr embaixo ali dessa, né, essa cobertura da SEBS. Aqui não vai, nem da minha parte, nem da vereadora Chiara, tenho certeza que falo por ela, nenhum julgamento quanto à capacidade técnica da secretaria na gestão daquilo que é atribuição dela. Até porque, se falhar também, tem apontamento e tem responsabilidades. Não é? Nós estamos querendo discutir aqui política pública, e essa é a grande questão.
por tudo que nós estamos vendo de sinalização orçamentária, nós estamos vendo a criação de um fundo para acomodar os recursos que vai vir do Ministério Público. E isso é errado. Isso é errado. É muito errado. É muito errado, principalmente há 1 ano das eleições. Porque nós estamos falando de 15 milhões de reais. E estamos falando de começar a lançar pedra fundamental de obra grande, de 3, 4, 5 milhões de reais. De debates que precisam ser feitos com mais transparência. Então, nós temos que ter cuidado com esse debate. Nunca tive dúvida nenhuma da necessidade, Ana, da criação do fundo. De 20 anos atrás, quando eu presidi o Conselho, que era Conselho da Condição Feminina. Evoluiu para política pública para as mulheres sem ter política pública para mulheres. E é esse o debate que o fundo tem que estar vinculado, de política pública para mulheres. Não é um fundo para acomodação de recursos momentaneamente transferidos com fulcro em decisões judiciais que deram vitória para o MP. Porque isso acaba, gente. Isso acaba. Como é que vai manter, vereador Segala? Constrói-se uma casa da mulher brasileira, gasta-se 5 milhões de reais, 3, 4. E a hora que acabar esse recurso? Fecha. Porque eu não vejo sinalização. Não vejo, nesse momento, nenhuma. CRM, até aqui já foi mantido com os recursos da SEBS mesmo. Então, assim, essas argumentações colocadas, eu posso até compreendê-las, mas eu não as endosso. Nesse momento, não estou convencida disso. Pelo contrário, acho extremamente perigoso, depois de décadas de uma luta para conquistar efetivamente políticas públicas para as mulheres, reduzir este debate aonde é que eu vou guardar entre 3 a 15 milhões de reais. Hoje, para mim, está claro isso. Onde é que eu vou colocar de 3 a 15 milhões de reais? Posso, só para complementar, eu comentei do orçamento de 2024 com relação a esses 19 mil, né, etc. A partir do momento da construção da Casa da Mulher Brasileira, a gente vai ter o custeio e a manutenção. Eu acredito que não vai ser barato. Pelo menos assim, quando comentaram como é que é o projeto da Casa da Mulher Brasileira, eu achei fantástico, porque a mulher hoje ela parece que ela tem que ir num lugar, em outro. Então, ela acaba, às vezes, até desanimando ou ficando com medo, porque ela tem que contar a mesma história. Sem te cortar, mas já te cortando, pode pular essa parte da defesa da importância da Casa da Mulher Brasileira. Quem já visitou algumas, não é? Principalmente na capital, os grandes centros onde elas funcionam, a utilidade ninguém contesta. Não, ninguém contesta. O que eu quis dizer é o seguinte, a partir do momento... Esse ano a gente vai ter o quê? A partir do momento do Ministério Público, não sei quanto que vai ficar o projeto, chegaram a falar de 5 a 7 milhões de reais, mas depois de realmente estabelecer, o Estado passa algumas situações de delegacia e etc. para dentro desse centro. 5 a 7 milhões para construí-la? Para fazer toda a adequação do prédio, pelo menos foi o que me passaram, porque parece que vai ter até a delegacia dentro do prédio. Então, são... várias... E barcos infláveis ali para os dias de chuva também? E aí, colete salva-vida? Não, acho que eles vão mexer nesse... Porque reforma de teto não resolve o problema de infraestrutura daquele prédio, pelo amor de Deus. Acho que por isso que eles estão falando de 5 a 7 milhões, deve para se resolver todos os problemas. Mas, assim, o que eu quero dizer, a partir do momento da construção do prédio, a gente vai ter o custeio de quanto o município realmente vai precisar, porque vai ter que ter contratação, vai ter que ter uma estrutura diferenciada. E aí, sim, nas próximas peças, vai ter um investimento maior. Então, a construção, nesse momento, é a etapa 1, para depois, sim, a gente falar da manutenção e custeio dele. Então, mas não vamos entrar no debate da Casa da Mulher Brasileira, porque nós vamos chamar uma discussão específica. Porque se alguém orçou de 5 a 7, eu quero saber qual que é o projeto. Quem que assinou? Quem que foi lá ver? Porque as poucas reformas que se teve lá, para não cair teto na cabeça de secretário, para não cair parede na cabeça de servidor, nos últimos 15, 20 anos, é para lá de incipiente. Não me consta que haja um laudo
da estrutura daquele prédio. Não sei se algum dos vereadores tem conhecimento disso, vereador Segala, que também é engenheiro, que já era vereador antes, vereador Meira. Eu não sei se em algum momento, das N queixas que se teve daquele prédio, em algum momento foi feito um levantamento da totalidade daquela estrutura. Nunca cheguei a tomar... Eu nunca tomei conhecimento. Então, se alguém está fazendo um orçamento de adequação, custa 5 milhões para deixar ele pronto, eu quero saber quem que fez. Quem que foi o engenheiro que foi lá? Que tipo de avaliação ele fez efetivamente para chegar a esse custo? Porque a prefeita já soltou aí edital para contratação do teto. Como se fosse a musiquinha, né? A casa muito engraçada, que não tinha teto, que não tinha nada. E o resto? Mas o resto é tranquilo. Qual que é o resto? Que mais? Quem fez? Quem assinou? Porque quando a gente fala em orçamento, no poder público, você tem que estar vinculado a uma programação. Já basta os sustos que eu levei no almoxarifado da educação essa semana, com todo aquele maquinário lá, centenas de ar-condicionado, e eu perguntei, eu quero saber. Já marquei diligência lá na secretaria, eu quero saber onde é que está o projeto. Esses ar-condicionados de 24 mil BTUs têm capacidade, vereador Segala, para instalar em todas as escolas? Porque tem escola que, se ligar o freezer, tem que desligar o ventilador. Agora, estão todos comprados lá. Então, 5 milhões. Beleza. Quem é que está avalizando o que é isso e está assinando embaixo de que dá para aproveitar, o custo é esse que vai ficar? Bom, para a gente não ter que discutir a inundação. Os barcos infláveis a gente discute depois. Né? Porque a gente sabe o que é a Nuno de Assis e a Nações em período de chuva, gente. Mas vamos discutir isso num outro momento. Hoje, para discutir o fundo. Eu sei que não é responsabilidade sua, sei que não é responsabilidade da Ana, que são os 2 secretários que nós chamamos hoje. Nós precisávamos entender um pouco desse contexto. Eu vou dizer o que eu vou fazer, como procurador especial da mulher desta casa, ao lado da outra única vereadora que nós temos aqui, né? Numa casa de 17 vereadores. Nós vamos pedir uma reunião, vou encaminhar isso ao presidente, eu não vou fazer nem só via Procuradoria da Mulher, vamos fazer via a comissão onde está. Porque o vereador Meira me nomeou relatora, eu pedi as informações, chegaram as informações, eu chamei essa reunião. Agora vamos pedir, já que a prefeita não veio e justificou, e já que o chefe de gabinete também não veio e justificou, eu vou pedir para a minha assessoria já entrar em contato com o chefe de gabinete e já pedir uma reunião com a prefeita para a próxima semana. E vamos discutir e apontar para ela as preocupações trazidas aqui pelas 2 vereadoras da casa, não é? Pelo conselho, esses apontamentos, para ver o que é que a gente pode fazer para buscar caminhar no espírito do que foi a luta pela implementação de um fundo. Que ele seja instrumento, não é? Da burocracia, do financiamento das políticas públicas para as mulheres. É isso que nós precisamos colocar na mesa para a prefeita. Não é uma reunião para durar 3 horas, 4 horas, uma reunião objetiva. Já vou falar para o chefe de gabinete. Nós queremos discutir o fundo, mas não tem como discutir o fundo se nós não discutirmos o orçamento e o estabelecimento do mínimo de diretrizes dessas políticas públicas. E isso é papel aqui dos vereadores, das vereadoras e dos vereadores, que eu tenho convicção absoluta que eles terão essa sensibilidade de entender quais são as preocupações que as vereadoras estão colocando aqui, para não ser mais uma coisa pro forma. Esse Meira é terrível. Ele é terrível. Mas nós vamos fazer isso, nós vamos formalizar esse pedido e vamos chamá-las por representação. Naturalmente, não dá para a gente fazer um evento gigantesco, acho que nós temos que estar lá. Né? Nós não vamos pedir para ela vir aqui, que ela não vai vir. Não é? Nós vamos pedir uma reunião no gabinete e vou sugerir que, preferencialmente, ela possa nos receber no auditório, de forma que não haja prejuízo das representações das entidades poderem também participar desse momento para nós ver se a gente, né, tentarmos, pelo menos, chegar a um bom termo, certo? Chegarmos a um bom termo e dentro de uma agilidade
Que, assim, ó, eu tenho um respeito muito grande por essa pressa que a Glória fala, mas ela tem que ser, né? Isso aqui tem que ser o coroamento, não sei em qual timing, mas ele já está atrasado aqui há algumas décadas, devia ter sido criado, né, há muito tempo, mas que ele venha e que ele não seja natimorto, né? Que realmente tem essa... Algumas pessoas não falaram, nós vamos marcar essa discussão de forma que o governo vai ser ouvido de novo, a prefeita vai estar na mesa, assim, eu espero, né? Só vai depender dela agora o dia que ela vai nos receber, que nós vamos pedir essa reunião formalmente, mas se mais alguma entidade quiser falar, pode. Eu só queria assim, ressaltar que a importância do fundo e a necessidade que a gente buscou e que foi aquilo que nos estimulou, que nos moveu a nos reunirmos, discutirmos, foi justamente que o Conselho ele tenha essa autonomia e essa participação dentro desses recursos, que nenhum recurso seja direcionado sem o aval e a deliberação do Conselho. Eu nem entrei nessa parte para a gente ficar na primeira, que depende da prefeita, que é a vinculação. Mas eu também tenho observações acerca de como está descrito no projeto esse papel de controle social do Conselho. Eu acho que a redação, inclusive, pode sofrer melhorias no sentido de que não fique nenhuma margem para equívoco neste papel preponderante do controle social. Mas aí a gente, avançando no primeiro ponto com a prefeita na semana que vem, a gente já pode levar sugestões de melhoramento dessa redação para que realmente não paire dúvidas nem nenhum equívoco sobre esse papel aí da escuta social. Meninas? Gabi? Isso que a gente fez vários testes, se enroscar ou não. Enroscou embaixo. Ah, peguei esse, pronto. Na verdade, eu só quero realmente trazer a título de reflexão. Eu sei que tanto o Executivo como o Legislativo entendem a necessidade da aprovação desse fundo. Eu sei que nós vamos aqui, em debate, achar a melhor forma de estruturação dele, mas eu quero trazer a importância também um pouco dele, porque a gente tem a Lei Maria da Penha, que o que ela prevê? O objetivo dela é prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E como prevenir e erradicar sem a gente profissionalizar, sem a gente capacitar essa mulher, sem a gente realmente ajudá-la com políticas públicas? E esse fundo realmente vai trazer isso. Então, assim, eu coloco a Comissão da Mulher, a OAB, a doutora Márcia mandou um abraço, que ela não pôde estar aqui hoje, mas eu coloco a gente à disposição para que realmente a gente consiga chegar em um consenso, participar da discussão. E mesmo na Lei Maria da Penha, tem o parágrafo 1º do artigo 3º, que eu até copiei aqui para poder relembrar o que está ali, porque eu vejo que a aprovação desse fundo vai dar efetividade, né, a esse parágrafo. Está lá disposto: o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E como fazer isso, se não com esses projetos, essas políticas, através de um fundo, que realmente a gente precisa ter uma verba destinada para a mulher no orçamento. Inclusive, no começo do ano, nós, pela Comissão da Mulher, encaminhamos um ofício para a Prefeitura questionando qual seria o valor destinado esse ano para as mulheres. E a resposta, salvo engano, porque eu não estou com o ofício aqui, mas foi cerca de 400 mil, que seria destinado em benefício da mulher. Eu preciso ver o ofício, mas é algo nesse sentido. Não, ele que respondeu. Não tem esses 400 mil. Só se for o financiamento do CRM. E o anexo. O CRM é o anexo. Isso é despesa, é a manutenção do que já... É custeio. E aí fica mais evidente a necessidade da criação do fundo, que realmente tenha só a destinação em prol da mulher. Eu vou corrigir você em 2 detalhes.
a importância do fundo é para que haja os recursos para o estabelecimento dessas políticas públicas que ainda não estão definidas. Porque você fazer um pacote, por exemplo, em se tendo orçamento excedente, você fazer um pacote de editais para pequenos projetos, não resolve o debate de políticas públicas. Não resolve o debate de políticas públicas. E a ausência, a citação de que o que está previsto para o ano que vem é o que já tem, é a admissão de que não há nenhum cenário novo se avizinhando. E aí eu volto para o começo. Você criar um fundo na expectativa somente do que o Ministério Público está dando é um equívoco. O vereador Meira, presidente da comissão, havia pedido a palavra, eu vou passar o microfone para ele. Fala, presidente. Bom dia. Bom dia, Glória, em nome de quem cumprimento todas as mulheres, as 13 mulheres sentadas na mesa. 13 mulheres sentadas na mesa. Está vendo, Estela? Uma mensagem subliminar falando do 13. Entendeu? Ô, Glória, eu queria deixar bem claro para você, deixar consignado para você e para todas as mulheres aqui presentes. Eu já apresentei alguns projetos de lei aqui, a secretária Ana Salles sabe disso, voltado em defesa, direcionado para a política de defesa das mulheres. Então, naquilo que eu puder colaborar, naquilo que você necessitar, eu estarei sempre à sua disposição. Mas uma coisa me chamou muita atenção na sua fala hoje, que é uma coisa que é recorrente. Eu falo das 13 mulheres aqui, e eu não vou, obviamente, fazer questionamento a nenhuma das 13, mas acredito que pode ser que aqui uma de vocês, algum dia, pode ter sido vítima de uma violência física, verbal ou moral de seus parceiros, de seus companheiros. Pode ser. E não é aqui o momento para declarar que foi isso, mas quem sofreu esse tipo de violência, seja ele qual for, sabe o quanto é difícil a mulher passar por isso. Eu tenho em casa, viu, Glória, uma filha que é uma feminista, e ela me ensina muito, sabe? Eu aprendo muito com a minha filha de 29 anos. E tenho minha esposa também, que também defende a mesma bandeira dela. Mas a minha filha é a pessoa com quem as inspirações que eu tenho, algumas posturas minhas aqui, pode ter certeza que é fruto da intervenção dela, da influência dela, daquilo que ela me fala, daquilo que ela comenta, tamanho a defesa que ela faz em defesa das mulheres. Mas o que eu queria deixar aqui, eu estava vendo hoje uma matéria, tudo que é relacionado à segurança, normalmente me interessa, porque eu vim da segurança pública. E o governo do Estado acabou de assinar um termo de colaboração com o Tribunal de Justiça, no sentido de que agressores de mulheres, né, possam passar a usar tornozeleiras eletrônicas. Então, como isso é uma política ainda inicial, né, que começou agora, talvez, na capital, mas eu entendo, e por que não, né, em razão da sua fala, da quantidade de mulheres que morrem diariamente, por minuto, né? E, recentemente, eu trouxe esse dado aqui na Câmara Municipal. Se morre uma mulher a tantos minutos, quantas que não sofrem agressões físicas a segundos? Eu acho que aí já muda, já deixa de ser minuto e passa a ser segundos, né? E eu entendo que nós temos que fazer o nosso papel aqui, colaborar de uma forma ou de outra. Então, com respaldo da própria Lei Maria da Penha, por que não nós já iniciarmos aqui, ou pelo menos é uma proposta que já é colocada aqui, de estreitarmos relacionamento com a Delegacia de Defesa da Mulher, com os juízes que têm a autonomia para deliberar sobre a colocação ou não da tornozeleira eletrônica, e já começarmos a fazermos um trabalho desse exemplar aqui na nossa cidade. Porque feminicídio aqui, infelizmente, ele é recorrente, ele acaba acontecendo. No universo que nós temos de número de mortes aqui, nós temos um número considerável de mulheres. Então, Glória, eu estou colocando aqui uma proposta para vocês, até para a Ana Salles pensar, para a própria Estela e a Chiara, que são as nossas duas representantes aqui na casa, de iniciarmos uma reunião já de imediato a quem compete essa decisão da colocação da tornozeleira,
Eu fui ver aqui, eu até mostrei para o doutor Segala, qual é o custo de uma tornozeleira. Na verdade, se paga pela empresa para fazer o monitoramento, é coisa de R$240 por tornozeleira. Então, eu falo assim, puxa, R$ 2.500 por mês para evitar que 10 mulheres sofram agressão, é muito baixo, é muito pouco, não é nada, não é verdade? Então, custa muito pouco proteger a integridade física da mulher. É o... E aí a própria Polícia Militar hoje tem ferramentas tecnológicas para poder acompanhar isso. Então, eu acredito que seja alguma coisa assim que vai ao encontro de tudo aquilo que nós falamos aqui, mas eu estou falando apenas uma proposta em separado, embora seja o assunto aqui seja o fundo. Não, né? mas nada impede, nós temos que caminhar juntos. Né? Nós estamos trabalhando no fundo, mas nós temos que trabalhar outros projetos. Então, é um prazer que os senhores venham com a gente na luta e a gente marque, se o senhor conseguir ter acesso a marcar, né? Nós envolvemos a OAB, a coordenação, as mulheres. É a OAB que poderia fazer essa articulação dessa reunião e nós participamos. Sim, eu converso com a doutora Márcia para a gente poder agendar. Inclusive, esse mês, na última semana do mês, nós vamos ter uma palestra, né, uma roda de conversa, na verdade, para falar sobre a aplicação do protocolo de julgamento pela perspectiva de gênero do CNJ. Então, estamos convidando, ainda não tenho a confirmação, a doutora Ana Carla para falar a perspectiva pela vara de família, ou a doutora Daniele ou a doutora Érica para falar a perspectiva do anexo de violência, e uma advogada, a Daniela Rodrigueiro. Então, eu acho que também já é um início de conversa, até para depois incluir essa questão da tornozeleira, que é muito importante. Vocês estão convidados. Eu estou à disposição. Se a Estela me permitir, eu vou. Entendeu? É porque a Estela que define a política aqui. Valentim, quem vai, quem não vai. Até a esposa do Coronel Valentim já quer ir nas reuniões também. Então, nós temos um bom relacionamento, um ótimo relacionamento com a polícia. Nós temos um ótimo. Então, seria um prazer. Nós vamos, tá bom, Glória. Nós avisamos nós mandamos para o senhor. Tá bom. Tá bom? Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Estela. Nós vamos sentar, a bancada feminina aqui da Câmara, e nós vamos apreciar o seu pedido de participação. Tá? Há uma chance grande de ser aprovado por unanimidade. A gente brinca, né? Mas é sério. É importante que o vereador Mira faça essas retificações, porque, às vezes, no afã de desabafar, o quanto a gente gostaria de ver todas as autoridades envolvidas, as críticas, por serem generalistas, acabam realmente cometendo algumas injustiças. E não vai haver avanço nenhum, se a gente não... Essa é uma briga de homens e de mulheres. É como debater a pauta racial e falar que isso é uma pauta somente de negros. Na verdade, a sociedade tem que ser um compromisso de civilidade. E isso envolve homens e mulheres. E na temática da etnia, envolve todos. Bom, gente, eu acho que nós avançamos bastante, são 11h30, eu agradeço aqui a presença e a participação de todos e de todas. Conforme encaminhado aqui, eu vou fazer o pedido formal aí para a prefeita, vou pedir ao vereador, que também é presidente da comissão, que subscreva, junto com a Procuradoria da Mulher da Casa, esse pedido para que haja essa reunião, de forma que ela já vai ver que essa é uma preocupação da Comissão de Justiça dessa casa, e, obviamente, também a vereadora Chiara, essa bancada gigantesca de 2 mulheres. Mas, se nós não vencemos pelo número, Chiara, pela argumentação, pela resiliência, pela ausência de cansaço, de fadiga, pela persistência, a gente, pelo menos, vai estar ali, cotidianamente, levando essas bandeiras e batalhando por essas posições. Você quer falar mais alguma coisa? Gente, obrigada mais uma vez a todos e todas, aos secretários, e nada mais... havendo a tratar, vamos declarar encerrada, então, essa reunião às 11h33.